A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Sara, amém? E nessa manhã, tarde, noite, eu não sei que momento você vai assistir esse vídeo. Eu estou aqui para trazer uma reflexão de Deus para a sua vida, amém? Para a honra e glória de Deus. Com o tema: que voz você tem sido para essa geração? A palavra do Senhor que eu estarei lendo se encontra no livro de João, glórias a Deus, no capítulo 1, e eu vou ler do verso 19 ao 23. Então eu peço que os irmãos venham me acompanhar na leitura da palavra em nome de Jesus, que diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que o Senhor me deu neste dia, para que eu viesse a ler para os meus irmãos, amém? Juntamente dessa palavra eu quero ler outra, que também fala a respeito disso que nós iremos falar, que está em Mateus capítulo 3, amém? São os pequenos versículos, apenas o verso 1 e o verso 2, que fala a pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos. Perdão, irmãos, o 1, o 2 e o 3, amém? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então essa passagem que nós acabamos de ler, ela é bem, louvado seja o nome do Senhor, parecida com a de João, né? O livro de Mateus, essa passagem é bem parecida com o que está escrito aqui no livro de João, onde fala sobre João Batista. João Batista, louvado seja Deus, filho de Isabel, filho de Zacarias, né? A palavra do Senhor vai contar como João Batista nasceu, né? Isabel era estéril, mas ali o anjo do Senhor apareceu para Zacarias dizendo que a sua mulher iria gerar, né? E a sua mulher gerou, Isabel gerou, e foi um grande homem de Deus, né? João Batista. E aí a palavra do Senhor vai falar, meus amados irmãos, que João Batista ele ia pelas cidades, pelos caminhos, pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então João Batista, ele pregava o arrependimento. Ele pregava, louvado seja Deus, que já estava perto, é chegado o reino dos céus, é chegada a vinda do Senhor. Se arrependam, né? Se santifiquem, se consertem. Essa era a pregação de João Batista. E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes e levitas foram mandados até João Batista para perguntar a ele quem ele era. E aí, louvado seja o nome do Senhor, João Batista, ele falou quem ele era. E nesse momento esses homens começaram a interrogar ele, né? Quem és? Quem és tu? Tu és profeta? Você é Elias, né? Então, tente imaginar, louvado seja Deus, esses homens interrogando João Batista. Quem você é? Você é um profeta? Você é Cristo? Você é Jesus, o Filho de Deus que seria enviado? Você é Elias? Quem você é? E João Batista ele começa a responder: Não, eu não sou o Cristo. Eu não sou profeta. Eu não sou Elias. E a resposta de João Batista é o que nos chama a atenção. Quando ele olha para aqueles homens e ele fala: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Então, meus amados irmãos, naquele momento, João Batista, ele deu uma resposta para aqueles homens que eu acredito que eles não esperavam aquela resposta, né? Eles pensavam, quem é esse homem que anda pregando com tanta ousadia, com tanta coragem? Será que ele é o Filho de Deus? Será que ele é um profeta? Será que ele é Elias? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto. E o que a palavra do Senhor vem a dizer com a voz que clama no deserto? Nós podemos, louvado seja o nome do Senhor, entender deserto. O que é o deserto, meus amados irmãos? Um lugar seco, né? A gente conhece o deserto como um lugar seco, que não tem comida, que não tem água, que é só areia, aquele sol quente. Então o deserto nós podemos dizer que é um lugar sem vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E João Batista foi enviado para ser a voz que clamava em meio ao deserto. A voz que clamava para pessoas que estavam sem vida. A voz que clamavam para pessoas que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, sem a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então quem não tem Jesus está morto. Está morto espiritualmente. E João Batista foi enviado para pregar a palavra do Senhor, para levar vida para aquele deserto. E a pregação de João Batista, meus amados irmãos, ela era dura, mas era verdadeira. Uma pregação verdadeira que vinha do céu, do reino do Senhor, E como diz, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então Isaías, ele profetizou o que haveria de acontecer. João Batista, ele foi enviado na terra para preparar caminho para Jesus. Jesus iria vir, louvado seja o nome do Senhor, ali, né? E João Batista foi enviado para preparar o caminho para que o Senhor viesse passar. E como é que ele iria preparar esse caminho? Pregando sobre o arrependimento, pregando sobre o reino de Deus. E o que é que você tem pregado nesses últimos dias? Só o que nós vemos hoje, meus amados irmãos, é as pessoas pregando prosperidade, é as pessoas pregando bênçãos materiais. Olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai curar tuas feridas. Deus cura feridas, sim. Deus sara, sim. Deus salva, sim. Mas para isso é necessário que nós venhamos se arrepender, que nós venhamos se render diante da sua presença. Então é muito fácil subir num púlpito e eu pregar aquilo que me convém, aquilo que convém ao povo. Mas é difícil subir no púlpito e pregar a palavra verdadeira, que é como uma espada, porque a palavra do Senhor diz que ela é como uma espada de dois gumes. O que é que você tem pregado? O que é que você tem clamado para essa geração? Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: ó geração incrédula, até quando esperareis um sinal, né? Quando o povo vai pedir um sinal para Jesus. E Jesus disse: o sinal que vos foi dado é o sinal de Jonas. E Jesus começa a pregar sobre o arrependimento também. Então hoje o povo tem subido nos púlpitos para pregar sobre bênção, para pregar que você pode vir como estás e permanecer da mesma forma. Não, Deus não te quer da mesma forma, não. A palavra do Senhor, sim, ela diz: vem como estás. Mas o Senhor, ele nos transforma, igreja. O Senhor nos liberta. O Senhor não quer você da mesma maneira. Não quer. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Jesus, ele não teria que morrer e sofrer tudo aquilo por nós, se a gente tivesse que permanecer da mesma forma. A palavra do Senhor diz que nós temos, louvado seja o nome do Senhor, que se consertar, que nós temos que mudar, que nós temos que renunciar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que a palavra do Senhor nos ordena fazer. Então, que voz você tem sido para essa geração? O que você tem pregado para essa geração?
geração, louvado seja o nome do Senhor, que quer viver da forma que quiser, que quer viver com o seu pecadinho de estimação, e o resto, né, que Deus me perdoe, que se dane. É a vontade dele, tem que ser a vontade dele. Quantos não estão assim? Igreja, o evangelho, ele é renúncia. O evangelho do Senhor é renúncia. Nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar. O que a palavra do Senhor diz? Que quando estamos vindo para Jesus e nós ali recebemos Jesus na nossa vida, não somos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. E Cristo vivendo em nós, o que tem que permanecer em nós é a vontade de Cristo. E a vontade de Jesus não é a sua. Muitas vezes não vai ser a sua. Você quer ir para balada, você quer usar roupa curta, você quer encher tua cara de maquiagem, você quer trazer o mundo para dentro da igreja. Quantos não estão trazendo o mundo para dentro da igreja? É funk gospel, é samba gospel. Igreja não é assim. Tome uma atitude, porque Deus te levantou nessa geração para preparar o caminho para Jesus. Jesus está voltando e nós temos que ser como João Batista, a voz que clama no deserto, e pregar a verdade, e pregar o arrependimento. Chega de só pregar palavras mansas. Jesus, ele não pregava só palavras mansas não, igreja. Tanto que tem uma hora que os discípulos de Jesus chegam ali para ele e falam assim: Senhor, quem pode ouvir essa pregação? Tá muito duro, o povo tá indo embora. E o que é que Jesus faz? Jesus olha para eles e diz mais ou menos assim: ó, se vocês não estão gostando, pode ir embora também. Mas a palavra tem que ser pregada, o evangelho tem que ser anunciado, independente de quem goste ou não. Entenda, não é nada contra você não, é contra o seu pecado. A palavra, ela vem contra o nosso pecado. Tem muita gente que fica assim: ai, tá me julgando. Ai, tá julgando. Não, meus irmãos, a gente não tá julgando não, é a palavra que julga. É a palavra, louvado seja o nome do Senhor, que é a justiça. É a palavra do Senhor que nos ensina. A palavra do Senhor, ela é comparada a uma espada, né? Como uma palavra, uma frase que eu vi que ela é muito verdadeira. Se a palavra do Senhor fosse só conforto, ela seria comparada a um travesseiro e não a uma espada. Mas o Senhor nos diz para pregar a verdade, para pregar o arrependimento, igreja. Chega de palavras mansas. Chega de passar a mão na cabeça e tolerar o pecado, nem Deus, igreja. Davi, a palavra do Senhor diz que Davi, o rei Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Agora você imagine um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era. Mas Davi pecou, Davi adulterou, Davi cometeu homicídio, né? Ele cometeu adultério com Betseba e ainda assassinou o seu marido Urias. E nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Deus passou a mão. Nem Davi, Deus passou a mão na cabeça. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus não tolera pecado. Deus não tolera o pecado. Então largue de ser frouxo, largue de ser medroso e pregue o que Deus está te mandando. Fala o que Deus está te mandando. Se é uma palavra de conserto, fala, não importa quem vai ficar com raiva, quem vai gostar, quem vai deixar de gostar. A palavra do Senhor tem que ser pregada. O evangelho tem que ser anunciado, igreja. Já chega. Hoje está muito fácil servir a Deus. Hoje está muito fácil servir ao Senhor. Você pode ficar de qualquer jeito. Não, Jesus me ama. Não, eu vou viver da forma que eu quero porque Jesus, ele me ama. Jesus, ele te ama. Mas ele não tolera o pecado.
Jesus ama o pecador, mas Ele aborrece, louvado seja o nome do Senhor, as obras de iniquidade. Ele aborrece o mal. Jesus, Ele te ama, igreja, mas Ele não se agrada do teu pecado. Por isso que Ele nos manda se santificar. Aquele que for santo se santifique mais. Aquele que for sujo se suje mais. Jesus, Ele ama você, não o seu pecado. Jesus, Ele ama a sua alma, não o que você faz. E Ele te chama para a presença dEle porque Ele tem algo novo para a sua vida. Igreja, Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Não foi para permanecer nas velhas práticas, não. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós vamos fazer dele, por acaso, um templo, um membro, louvado seja o nome do Senhor, um templo de meretriz? Usando roupas que não glorificam o nome do Senhor, andando dentro da igreja com a saia justa, com a saia colada, provocando lascívia. Lascívia, igreja, porque assim isso não agrada a Deus. Aí tem muita gente que confunde a palavra do Senhor, começa a dançar um funk gospel e diz: nossa, Miriam dançou. Ah, Miriam dançou funk. Mostra na Bíblia onde é que Miriam dançou funk. Onde é que Miriam dançou um forró, dançou um samba. Mostra na Bíblia. Miriam dançou na presença do Senhor, mas em nenhum momento fala que Miriam estava se rebolando, não, com música gospel, que botaram o som de funk, não. Então vamos criar vergonha na cara e viver a palavra como ela é, e pregar a palavra do Senhor como ela é. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Já está na hora da gente criar vergonha na cara, igreja, e parar de querer viver da nossa forma, da nossa maneira, porque não é assim. O céu é tomado à força. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que a porta é estreita. A porta é estreita, a porta da salvação, ela é estreita, igreja. Não é de qualquer maneira que tu vai entrar, não. Para de misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Tem gente querendo misturar. A palavra do Senhor diz que uma fonte não pode jorrar água salgada nem água doce. Escolhe. Ou tu serve a Deus ou tu serve ao diabo. Que voz você tem sido para essa geração? O que você tem pregado para essa geração adúltera? Para essa geração pecaminosa? Que só quer viver o seu querer, a sua vontade. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Você pode até subir num púlpito em pecado. Você pode cantar em pecado. Você pode pregar em pecado. Você pode profetizar em pecado. Mas na porta do céu tu não passa da forma que tu estás. Não passa. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, o que é se santificar? É se separar do mundo, é se purificar, é se limpar, é andar na contramão do mundo. E quantos crentes aí têm andado como o mundo anda, têm vivido como o mundo vive? Já chega. É hora de pregar sobre o arrependimento, porque Jesus está voltando e não é de qualquer forma que tu vai subir, não. Jesus está voltando e não é porque tu é crente que tu vai subir, não. E não é porque tu está dentro de uma igreja que tu vai subir, não. E não é porque tu está na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, na CCB, ou seja lá qual for, que tu vai subir, não. Porque eu não estou aqui para defender placa de igreja, denominação ou religião, mas defender a palavra de Deus. Porque a verdade é Jesus. Jesus, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. Então tem muita gente que acha que só por estar de domingo a domingo na igreja, ali, canta na igreja, louva na igreja, tá salvo. Não tá. Se fosse assim, todo mundo já estaria salvo. Não tá. A salvação é por esforço, igreja. A salvação é por esforço, é como você tem se esforçado na presença do Senhor.
em viver na contramão do mundo. Deixa quem quiser te achar velha, achar. Deixa quem quiser te achar quadrado, achar problema deles. O importante é você agradar a Deus. Esse é o importante. Então o Senhor, Ele faz essa pergunta para cada um de nós. Para cada um de nós no dia de hoje. Que voz você tem sido nessa geração? O Senhor nos chamou assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como João Batista. Muitos só têm aceitado pregar para ganhar um cachê milionário. Muitos só têm aceitado pregar se for buscado de limusine e deixado até a igreja de limusine. Muitos só têm aceitado pregar se ficar no hotel de luxo. Jesus andou no jumentinho. Jesus nasceu numa manjedoura. E por que tem tantos crentes se achando hoje em dia, querendo ser maior que os outros? É porque eu sou artista, que eu sou famoso, que eu tenho uma voz bonita. Jesus não tá atrás de voz bonita, não. Jesus não está atrás de pregação bonita, não. Jesus está atrás de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. São esses que Ele busca. Leia a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. João 4:23. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O que é adorar em espírito e em verdade? É você dar ali todo o seu coração para Jesus. É você dar o seu melhor para Jesus. Não importa se você não tem a voz muito bonita, é desafinada, mas você dá aquilo que você tem para Jesus. Então Jesus tem buscado esses que adoram em espírito e em verdade. Igreja, é tempo de se arrepender. É tempo de buscar ao Senhor. Jesus está voltando. O que vai ser de cada um de nós? Será que nós realmente vamos ser arrebatados? Será que nós vamos conseguir passar pelas portas da salvação? Porque a palavra do Senhor vai falar que Judas, ele estava todo o tempo ao lado de Jesus. Judas, ele ouvia a pregação de Jesus. Judas, louvado seja o nome do Senhor, andava com Jesus. Mas Judas traiu Jesus. Então não é só você eu vou andar, eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra do Senhor. É você mudar de vida. É você ser transformada pela renovação do Espírito de Deus. Porque não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que você vai entrar no céu, não. Então, pastores, presbíteros, missionários, missionárias, homens e mulheres, que voz vocês têm sido nessa geração? Que evangelho vocês têm pregado? Será que tem sido mesmo o evangelho da cruz? Ou o evangelho de facilidade? Ou o evangelho da prosperidade, como muitos têm pregado? E não estão mais nem aí para a vinda de Jesus. Mas essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Que Jesus quer que a gente pregue, que Jesus quer que a gente fale. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas, as suas veredas. Então é isso que o Senhor tem nos chamado. É para isso que o Senhor tem nos chamado, para preparar o caminho para o Senhor. Jesus, Ele está vindo. A gente tem, aleluia, por meio da palavra do Senhor, preparar o povo para o arrebatamento. Não é a gente, mas é a palavra que nos prepara. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos chamou para ser porta-voz dele nesses últimos dias. Nos chamou, louvado seja o nome do Senhor, para endireitar as veredas. Para endireitar as veredas.
Para ser assim, louvado seja o nome do Senhor, como profeta, para ser assim como aquele profeta que foi até o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque é certo que morrerás e não viverás. Se Jesus tem te chamado para falar isso, então fala. Deixa de ser medroso, deixa de ser covarde, porque o Senhor vai te cobrar se você não estiver falando a verdade, se você não estiver, aleluia, pregando o que Ele tem te mandado pregar. Muitos estão com medo de pregar a verdade. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo do homem que tem o poder de matar a carne, mas tenha medo, tenha temor ao Senhor, porque Ele é que tem o poder de lançar o nosso espírito no inferno. Então vamos temer ao Senhor, vamos fazer a vontade de Deus. Que voz você tem sido para essa geração? O que você tem pregado? O que você tem falado? Será que você tem gerado frutos na presença do Senhor? Frutos dignos de arrependimento? Será que vidas têm sido edificadas através da sua vida? Será que Deus tem alcançado pessoas através da sua pregação? Ou simplesmente bênção? Porque se eu chego na igreja eu encontro um monte de gente desconcertada através de revelação. Não que eu seja contra a revelação, não, jamais. Mas a pessoa chega: olha, Deus vai te dar um carro. Aquela pessoa toda se anima, fica feliz: eu recebo em nome de Jesus. Mas e aí? O carro vai se acabar, e a alma da pessoa também. Para onde é que essa pessoa vai? Se ela ia para a igreja e só ouvia sobre carro, e só ouvia sobre casa, sobre dinheiro, ela tem que ouvir sobre o arrependimento para que ela venha ser transformada. Se arrependa, saia dessa vida, venha para Jesus, porque só Ele tem salvação para a tua alma. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e não é de qualquer forma que a gente vai subir, não. A palavra do Senhor tem se cumprido. Mateus 24, tudo está se cumprindo. Venha para Jesus enquanto é tempo, porque esse mundo vem, não tem nada para te oferecer. Há caminhos que para o homem parece perfeito, direito, mas o seu final é morte. Então vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Vamos fazer a vontade de Deus nessa terra, igreja. Pregar o que Jesus tem nos mandado. Já chega de pregar sobre prosperidade. Já chega de passar a mão no ego das pessoas. Já chega. A pessoa chega na igreja, aí só escuta assim os louvores assim: Deus está vendo a sua dor, Deus vai te ajudar. Deus está vendo que você está passando, mas você é forte, você tem raiz para suportar. Cadê os louvores que exaltavam a Deus? Cadê os louvores que falavam sobre a verdade, sobre o arrependimento? Ninguém quer cantar mais. É só sobre o homem, sobre o seu ego. É hora de fazer mudança. Mudança nessa terra. Pregar a verdade, aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Viver a palavra do Senhor e pregar. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, meus amados irmãos. Foi para fazer a diferença de Deus nessa terra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, iste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 5. Cumpre o ministério que o Senhor te entregou. Prega a palavra, prega a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não interessa quem não quer ouvir, a palavra do Senhor tem que ser pregada, porque senão o Senhor vai cobrar de você. Vamos fazer a vontade de Deus, igreja. Não vamos temer mais o homem. Não vamos fazer a vontade do homem,
mas vamos fazer a vontade de Deus, amém? Porque Jesus nos chamou para fazer a diferença nessa terra. A palavra do Senhor fala: vós sois sal da terra e luz do mundo. O que é o sal? Você pega aí e faz uma panela de feijão e você vai provar, o feijão tá sem gosto. Quando você coloca sal, muda todo o tempero ali. Você chega no canto, tá sem luz, você não enxerga nada. Mas quando você acende uma luz, você consegue ver tudo o caminho. Então foi para isso que o Senhor nos chamou. Que voz você tem sido para essa geração? Pregue a palavra, pregue a verdade. Seja a voz que clama no deserto, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.